edificação. Amém? E hoje nós temos a alegria de receber aqui o nosso irmão André. O irmão André vai estar compartilhando aqui juntamente com a gente de uma palavra. O nosso irmão Laércio também. Laércio já teve outras vezes e hoje nos dá também a honra de estar aqui com a gente fazendo esse programa. Como que vocês estão? Tá tudo bem, irmão André? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. E você, Laércio, como que tá? Estou bem, meu pastor. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos assistindo. Muito gratificante mais uma vez estar aqui. Hoje apresentando com o nosso líder da célula aí, o André, E, irmãos, vai deixando seus comentários aí para interagir conosco. Nós vamos falar um assunto bem pertinente aos jovens, atuais aí. E é um assunto bem interessante para todos, tá bom? Então compartilha, deixe seu like aí, convida um amigo, uma amiga, tá bom? E vamos dar início aí para edificar a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? E a gente vamos pedir uma ajuda dos irmãos, para os irmãos compartilhar esse link, para que mais pessoas tenham acesso aí ao que nós vamos tratar aqui hoje. Eu estava conversando com os irmãos e hoje nós vamos falar alguns assuntos envolvendo os jovens, Então, existem alguns assuntos assim a respeito dos jovens. E seria muito importante, a gente tratar desses assuntos aqui, porque a gente sabe que tem muitos jovens que são tímidos, são fechados, e tem muitos jovens que, dependendo do assunto, ele não se abre com ninguém, Ele não se abre. Então a gente sabe que tem assuntos que é necessário ser tratados. E hoje nós vamos falar algumas coisas aqui relacionados aos nossos jovens. Então, nós temos aqui o irmão André, que é jovem, nós temos aqui também o irmão Laércio, que é jovens, E no decorrer do programa também, além daquilo que nós já temos aqui em mãos para poder ser falado, eles também vai ter aí a oportunidade também de perguntar algumas coisas que surgiam aí no coração deles, tá bom? Então, fique com a gente aí, compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso. É importante os irmãos estar nos ajudando aí nessa missão, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos que estão online aí, tá bom? A pastora Márcia sempre nos dá um apoio aqui na rádio, ela já está aí com a gente. A nossa irmã Kelly também já está aí, a nossa irmã Edilma também, a nossa irmã Bruna acabou de entrar, tá bom? A irmã Anne também está com a gente. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem aí, tá bom? Para vocês também, se de repente vocês também quiserem fazer alguma pergunta, vocês estão aí, pode colocar aí, digitar aí nas mensagens também alguma pergunta que vocês quiserem saber, e nós vamos estar aqui para responder em nome de Jesus, tá bom? Então nós quer falar de um assunto bem pertinente, nos nossos dias de hoje, que é os jovens. E a igreja ela tem que ter sabedoria para poder lidar com os jovens, tá bom? E a primeira pergunta que eu vou compartilhar aqui junto com os irmãos, que é a primeira pergunta, que fala assim, que a igreja, a igreja, ela tem sido muito importante na vida dos jovens na igreja. Então, que está falando que a igreja tem sido muito importante na vida dos jovens, melhor dizendo, na vida dos jovens da igreja. E então, assim, a igreja tem feito um papel muito importante na vida dos jovens, Porque eu sempre falo que, além da igreja acolher os jovens, a igreja também, ela dá um norte, ela dá uma orientação. A igreja ensina os jovens a
a ter êxito, a ter sucesso também em outras áreas da sua vida. Um exemplo assim, a igreja ensina os jovens a ser um bom aluno, um bom funcionário. A igreja, ela exerce um papel muito importante na vida dos jovens a respeito do namoro, né? Nos relacionamentos. Então a igreja, ela tem feito um papel muito fundamental na vida dos jovens em todos os aspectos. Então a igreja, ela tem sido muito importante na vida dos jovens, e talvez aqui os irmãos como o irmão Laércio, o irmão André, eles sabem disso, né? O quanto a igreja tem sido fundamental na vida dos jovens. E o que vocês podem falar sobre isso, porque vocês são jovens, né? E ninguém melhor do que vocês, que hoje são jovens e estão na igreja, e pode falar muito bem acerca disso, né, o irmão André? O que o irmão acha acerca dos jovens na igreja? Olha, aí meio com vergonha aqui, mas tipo assim, a partir do momento que eu entrei na igreja, né? Tipo, quando a pessoa se lança pro altar, para a presença de Deus, a vida dela é transformada. Deus transforma a vida dela, muda o velho homem sai, né? Na verdade, sempre ele quer voltar, mas na luta, matando um leão por dia, nós... Um leão por dia vai superando. Entendeu? Então, tipo assim, a igreja ensina muita das nossas vidas, tal, como nós devemos agir, devemos falar, devemos se comportar também. E é isso. E o irmão André é um jovem que, quando ele chegou na nossa igreja, ele chegou em 2020 ou 2021? 2020, né? No começo de 2020. Isso. Ele chegou praticamente ali, quase no início da pandemia, né? Então o irmão André, ele estava afastado, né? Ele é do berço evangélico, ele estava afastado, e quando ele retornou para Jesus, ele retornou no começo da pandemia, né? Então ele voltou para Jesus, na nossa igreja, e eu creio que não só a nossa igreja teve dificuldade na pandemia, como outros ministérios também, porque a pandemia veio e os jovens sofreram muito com isso, porque os jovens, eles dependem muito da igreja ali para se manter firme. Então, na pandemia, nós tivemos aquela dificuldade. O governo falava, fecha a igreja, ficava 2, 3 meses fechada. Libera. Então, a igreja fechava, abria. Então, nesse meio tempo, muitos jovens se afastaram, se desviaram, retrocederam. Então, os jovens passou um momento difícil. Toda a igreja passou, na verdade, mas eu acredito que para os jovens foi pior, né? Foi pior porque os jovens, eles precisam muito da igreja, né? Então, assim, por isso que eu falo que a igreja, ela tem exercido um papel muito importante na vida dos jovens, por conta disso, não é, irmão Lércio? Exatamente, pastor. Inclusive, um detalhe que infelizmente hoje o papel da igreja faz é tirar, inclusive a gente vamos, né, entrar nesse assunto depois, né, sobre bebidas, né? Então a igreja em si, ela não está fazendo um papel, né, perfeito. Eu digo que a igreja faz um papel perfeito, né, que nenhuma outra instituição, tanto educação física, o governo também, né, tem caminhos para poder trazer o jovem para uma mudança, né? Inclusive para você ver coisas que um jovem, né, antigamente fazia no mundo, na igreja ela não vai fazer mais, porque a igreja ela vai cativar
o jovem a ficar ali, que ela vai estar com pessoas que vai crescer ela, que vai orientar ela, como foi o caso do Andrezinho. E é tão interessante que o Andrezinho está aqui, que quando ele chegou na igreja, até hoje assim, né? Mas hoje ele está mais solto. Ele era um cara mais tímido. Hoje não, hoje ele é um cara mais solto, coisa que às vezes no mundo o jovem ele é mais caladão, ele vai mais para farra. Então a igreja ele tem esse papel muito importante de trazer uma educação futura, né? Uma educação que vai trazer uma linha de raciocínio para só o crescimento, né, pastor? Isso é verdade. A gente respeita assim, o posicionamento do governo, como o irmão Lércio acabou de falar, mas o papel da igreja está um pouco acima do papel do governo mesmo. Por quê? Porque o governo, irmãos, o que acontece? O governo, ele dá uma base ali, uma base talvez social, né? Talvez uma base ali também em parte do estudo, de educação, mas a igreja tem os dois lados, né? Porque existe também o lado espiritual, onde os jovens eles sofrem muito as retaliações. E essa parte espiritual, o governo ele não consegue auxiliar os jovens. E aí é onde entra a igreja. Então a igreja ela é fundamental, porque além dela ajudar os jovens espiritualmente, ela também dá uma base para a sociedade. Um exemplo assim, os jovens, uma boa parte deles, quando eles chegam na igreja, eles chegam na igreja cheio de costume, né? O jovem chega na igreja cheio de costumes. Falando gíria. Isso. É isso mesmo. Na gíria, às vezes a forma de se comportar, porque realmente o mundo ele é uma escola para as coisas erradas, né? Porque o mundo ele é uma escola para as coisas erradas. Então a pessoa que vem do mundo, ela vem ali cheia de hábitos errôneos, né? E então quando o jovem chega na igreja, então a igreja vai ensinar aqueles jovens a se libertar da gíria, dos comportamentos, da forma de pensar, às vezes a forma extravagante de se vestir. Então tudo isso facilita a vida dos jovens, né? Porque quando a gente pega o exemplo assim, se a gente for pegar os jovens na igreja e os jovens do mundo, nós vamos ver que a maioria dos jovens da igreja estão empregados, né, trabalhando, e muitos jovens no mundo às vezes não estão. E aí a gente vê que existe realmente uma diferença. Por quê? Porque como a igreja ensina os jovens a se comportar, a mudar os seus hábitos, a sua forma de falar, ter educação, então tudo isso vai refletir até na vida profissional do jovem. Então quando um jovem da igreja chega, um exemplo, numa empresa para fazer uma entrevista, ele não vai chegar falando na gíria, ele não vai chegar cheio de tatuagem. Assim, eu não tenho nada contra, tá bom? Assim, eu estou falando só para os irmãos entenderem um pouco a colocação das minhas palavras. Mas, querendo ou não, existe uma diferença e isso acaba influenciando. Porque se você pega o mesmo jovem que está na igreja hoje e o jovem que estava 2 anos atrás, 4 anos atrás no mundo, é um jovem diferente. Então, quando uma empresa vai fazer uma entrevista com jovens, eles avaliam tudo isso, o comportamento, a forma de falar. A empresa pergunta qual que é o seu hobby, o que você gosta mais de fazer. Então, os jovens da igreja, eles acabam se sobressaindo melhor nas entrevistas por causa do estilo de vida que eles têm com Jesus, né? Então, a igreja ela tem exercido um papel muito fundamental para os jovens e na sociedade, um pouco acima da do governo, né? Porque o governo ele dá aquela base social ali, mas o governo não acompanha de perto como a igreja não. A igreja ela acompanha o jovem de perto, ela faz aconselhamento, ela faz os eventos de jovens. Então ali a igreja está acompanhando mais de perto. Não é só uma instrução teórica, mas uma instrução na prática também, né? Porque a igreja ela está mais perto ali do jovem, então ela consegue ter um acesso pessoal,
né? Um acesso pessoal e um acesso também teórico, né? Não é isso? Exatamente, pastor. Eu tiro, inclusive, até pela minha vida mesmo. Quando, né, eu cheguei, né, na igreja, a única pessoa ali que me acolheu foi a igreja. E, no entanto, que até o processo de libertação foi complicado, porque até mesmo eu lembro que quando a gente não deixava de ir para a igreja, o senhor e a pastora ia lá na nossa casa procurar nós, mas cadê vocês no culto? Vocês não foram? Para onde vocês estavam? Aí a gente tentava mentir, vai na porta buscar. Aí a gente tentava mentir, aí pegava nós na mentira e falava, não, então assim, a igreja ela faz o papel que, na verdade, o governo deveria dar o ensino, dar o estudo, dar a prática, mas é que o senhor falou, o espiritual o governo não dá. Então, assim, tem muitos jovens também que quando vem do mundo, né, a igreja em si acaba acolhendo e sendo uma família, e é uma família mesmo, né? E você vê que, né, através de mim, né, graças a Deus, o acolhimento que eu tive, pessoas foram acolhidas, né, jovens foram transformados. Então, assim, o papel da igreja em si é de acolher e transformar a vida do jovem, né, André? É isso mesmo. Porque a finalidade é aquilo que a gente fala, que é o primeiro assunto que nós estamos abordando aqui, falando sobre a importância da igreja na vida dos jovens. Então, essa parte do acolher é fundamental por conta disso, porque os jovens, eles gostam muito de ser visto, de ser lembrados, de ser notado. Então, o jovem ele gosta muito disso, né? Então, a igreja ela tem feito um papel fundamental justamente por conta disso. E, né, sem contar, pastor, que a igreja ela faz um papel que no mundo não faz. E é tão interessante que, assim, às vezes a gente pensa, né? Pô, no mundo as pessoas não se preocupavam tanto comigo que nem o povo da igreja. Então, tipo assim, no mundo você tá ali, tá curtindo, tá legal, tá bebendo, tá fazendo a farra, acabou ali, já era. É um ou dois, no máximo, eu vou colocar um que conta no dedo que... Ô, meu amigo, como é que você tá? Pô, você tá bem? Você tá... Né? E olhe lá, né, André? Olhe lá. E na igreja não, na igreja se deixar é toda hora. Às vezes você tem que desligar o celular, falar, ei, meu irmão, como é que você tá? Tá bem? Como é que foi seu dia? Então a igreja, ela acolhe muito bem. Por isso que eu falei e repito que a igreja, ela é uma família, né, para os jovens, para cativar o jovem, para aprender o jovem ali, devido desse cuidado, né? Isso, esse papel é fundamental, porque... É uma responsabilidade que não é uma responsabilidade que vem só do pastor, né? Como o irmão Laércio acabou de falar, a igreja é uma família. Então, quando um jovem, né? Não só um jovem, mas quando também um irmão, ele não comparece no culto, nas reuniões da igreja, a própria membresia da igreja vai mandar uma mensagem ali, um outro jovem: oi, irmão Laércio, você não veio? Irmão André, você não veio? Né? O que aconteceu? Eu não vi os irmãos no culto. Então, isso é importante, né? É onde eu falo que o jovem gosta de se lembrar. Então, a partir do momento que alguém entra de contato, fala: eu senti sua falta, você não veio no culto, está tudo bem, como que vai? Então, a igreja, ela tem feito um papel fundamental. E tem uma outra pergunta aqui também, que nós vamos comentar, falando sobre o que fazer para manter o jovem na igreja. Isso é muito interessante, o irmão André e irmão Laércio, porque assim, até uma pergunta um pouco complicada, porque a gente temos que ter uma linha de raciocínio, porque vamos supor assim, o que fazer para manter os jovens na igreja? Então, como existe hoje diversos ministérios, né, e cada ministério tem o seu ponto de vista e tem também as suas doutrinas, e tem que ser respeitada, né? Porque cada ministério tem uma doutrina e as membresias têm que respeitar a doutrina, a liturgia de culto de cada ministério. Porém, quando se trata desse assunto assim, cada ministério, dentro daquilo que Deus colocar no coração do pastor,
cada ministério ele vai ter que, sim, ter uma dinâmica, né, uma estratégia aí para poder manter os jovens na igreja, né? Lógico que a gente não pode banalizar, né, assim, escancarar as portas ou fazer coisas horríveis para atrair os jovens, mas para manter os jovens na igreja tem que ter algumas atividades, né, algumas atividades que os jovens gostam e que essas atividades não venham ser aquelas atividades uma vez no ano ou 2 vezes no ano, mas tem que ser algumas atividades constantes, porque é aquilo que eu acabei de falar, se o jovem gosta de ser lembrado e gosta de ser visto, então tem que ser atividades que eles estejam sempre envolvidos para que eles tenham o prazer de estar na igreja, né? Porque se não tiver algumas atividades para que eles possam estar ali com alegria, os jovens não ficam, eles se esfriam e acabam, né, voltando para o mundo. Então, essa segunda pergunta, o que fazer para manter os jovens na igreja? A minha opinião como pastor é ter algumas atividades que seja algumas atividades com frequências, né, rotineiras, algumas atividades que possam envolver os jovens para eles estar sempre envolvido ali. A gente não pode ser porta larga demais, né, extravagante, mas também nós não podemos ser religiosos demais, porque a religiosidade ela acaba afastando também o jovem da igreja. Porque se você também fala, não, o jovem não pode fazer isso, o jovem não pode fazer aquilo, o jovem não pode fazer aquilo, e aí você acaba tirando toda a liberdade dos jovens fazer alguma coisa na igreja, então a gente vamos acabar sendo radical, e se a gente ser religioso demais, a gente acaba perdendo os jovens. Então tudo tem que ser em cima de uma balança, não é isso? Que a gente tem que ter ali atividades para os jovens, não vamos escancarar as portas, mas também não podemos ser religiosos, né? Porque os jovens, ele gosta de ser visto, eles gostam de ser lembrados, eles gostam de estar envolvidos ali nas coisas da igreja. Então, eu acho que é esse cuidado que nós temos que ter, né? E vocês são jovens, então vocês podem falar assim, né, melhor do que eu, esse assunto. Tipo, como o pastor falou, mandar uma mensagem perguntando como tá. E aí, Vaso, não veio hoje para a igreja? Tem que vir, sempre mandando a mensagem perguntando para ele como que eles estão, tal. Que nem o pastor também falou sobre algo na igreja também, envolver eles na igreja, algum evento. Ou vai ter uma festa ali, gospel ali, vamos ali, vamos jogar uma bola. Vai ter um banquete santo. Isso, vamos jogar uma bola ali com os crentes. E aí, é desse jeito, dessa forma. Sempre envolvendo o jovem nos eventos da igreja, assim, sempre para ele manter perto. Ali, nesse mesmo tempo, vai envolvendo ele vai se aproximando de Deus. Isso já é uma forma de ele se aproximar de Deus e ficar firme ali na igreja ali. Essa é a minha opinião, né, Narcio? Fala aí. É isso aí, André. Puxando o seu gancho aqui, eu tô olhando o celular aqui, irmãos, para os irmãos aí que tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, a gente lê aqui, a gente está interagindo com os irmãos aí também, tá bom? Fica à vontade aí, faça uma pergunta, faça um comentário que nós vai estar olhando aqui e nós vamos interagir com os irmãos aí, né? A gente quer interagir com vocês também, né? E não só isso, André, o futebol, né? Tem muitas igrejas aí que até praticam, né? Isso faz bem para o jovem, para a juventude, né? Que tem muitas igrejas aí que infelizmente não faz porque, né, acha que é que nem o pastor falou, a religião, né, acha que tudo é pecado, e nem tudo é pecado, né? Na minha visão também, para aprender os jovens, né, com tudo isso, é marcar um cinema, sempre fazer uma comunhão, né, sempre bater um papo ali, se reunir para os jovens tocar um violão, né, fazer aquela bagunça santa que a gente fala, né, para estar os jovens ali conversando, batendo um papo,
né? Marcando um café, indo para shopping. Então isso faz com que o jovem, né, ele se interaja ali com todo mundo e acaba aprendendo, falando, pô, aquela igreja, ela é diferente, ela é legal, ela me prendeu, né? Realmente. E por isso que tem a célula lá, né? Dessa forma, Isso, pegando que é fundamental também, é verdade. fundamental que da célula, a célula é nesse ritmo, mais ou menos. Por exemplo, a pessoa tá fazendo nada. Tipo, na sexta-feira. Na sexta-feira tem células, entendeu? Todo tipo de célula, em qualquer lugar ali da visão, ali tem, entendeu? Aí a pessoa não tá fazendo nada. Aí a pessoa já manda uma mensagem, e aí, Vaz? E aí, fulano? Tem célula hoje? Bora? Tá fazendo nada, eu passo aí na sua casa, É te fundamental pega, mesmo. e nós vai lá. É verdade, porque é uma da maneira dos jovens estar juntos, né? Porque a célula, ela pode ser para qualquer pessoa, mas a gente percebe que os jovens, eles são tão carentes assim de Deus, eles precisam estar tanto perto de Deus, que a gente percebe que nas células a quantidade de jovens que frequentam a célula é muito grande, né? A gente vê que a gente pega todas as células que nós temos na igreja e nós vamos ver que em cada célula lá, 70% da célula, né, uma grande parte, são jovens, né? Então, assim, é aquilo que a gente está falando, né? Essa segunda pergunta. O que fazer para manter os jovens na igreja? A única forma de manter os jovens na igreja é tendo essas atividades, né? Entre essas que a gente falou da célula e outras também, né? Dentro da visão de cada igreja, de cada ministério, é importante os jovens ele ter atividades, que quando a gente usa muito aquele versículo que diz que mente vazia é oficina para o diabo, é verdade, porque quando os jovens eles ficam com a mente muito vazia, ou seja, não tem atividades para eles, então essa falta de atividades pode abrir uma brecha ali, né, para ele começar a ver o que não deve, andar com o que não deve, se esfriar na fé. Então tem que estar sempre em constante atividades, né? E já, querendo ou não, essa segunda pergunta já está entrando na terceira. Exatamente. Né? Porque na terceira pergunta fala assim que a igreja, né, em geral, ela precisa ouvir mais os jovens. Isso é interessante. Por quê? Porque, como eu falei aqui no começo, tem muitos jovens, né? Eu falo a maioria, tem muitos jovens que ele passa por muitos processos assim com ele mesmo, só que ele não fala. O jovem não fala, ele passa muito processo com ele mesmo, só que ele tem vergonha de falar, tem vergonha de se abrir. Então, se ninguém chegar para perguntar, né? Se ninguém chegar para perguntar, como que o jovem vai se abrir? Então, por isso que é importante também a igreja no geral procurar ouvir mais os jovens, né? Porque quando a gente se torna um ditador, a gente só coloca as regras e a gente fala, não, tem que ser assim, cozido, assado e assim, pronto, acabou. Então isso acaba espantando, porque é sempre do jeito que a gente quer. Então a gente não para ouvir, e aí o jovem tem essa dificuldade, tem as suas lutas, as suas mazelas, né, os seus pecados, ali as suas dificuldades, só que ele não tem com quem se abrir. Então acho que essa terceira pergunta é muito interessante quando fala que nós precisamos mais ouvir os jovens, é justamente por conta disso, porque os jovens têm as suas mazelas, as suas dificuldades, não tem com quem se abrir, né? Exatamente, pastor. Inclusive é até bíblico, né? A Bíblia nos deixa bem enfatizado que a força está com o jovem, né? Mas as experiências está já com quem é mais de idade, né? Então, assim, só que também nem tudo também o jovem vai falar, o pastor tem que acatar, né? Mas o jovem, ele sempre tem uma novidade a mais, e a gente, é tão interessante que isso, no meio cristão, né? Hoje,
digamos assim, hoje, digamos não, vai ser assim, né? Que nós vamos ser a geração futura de pastores, obreiro, ministro. Então, assim, não adianta também o pastor querer barrar né? Assim, eu acredito assim que o pastor ele tem que barrar aquilo que não seja viável. Aí sim, tem que barrar, né? Nem tudo também que vamos deixar lavanter, né? Mas assim, tem muitas ideias que não vai para frente, tem muitas igrejas, ministérios que não crescem, que não dá uma alavancada no ministério, por conta que a ideia é de um jovem e ali talvez a sua liderança, né, acha que não tem nada a ver, que não vai para frente e talvez vai dar uma alavancada até no ministério, né, pastor? E aquele jovem fica preso, falar, eu tento fazer e me barra, e aí chega a ser até meio complicado, né? Isso é porque assim a palavra de Deus, ela diz que os jovens têm a força e os anciões têm a experiência. Então, assim, os jovens, o apóstolo Paulo fala que os jovens, eles podem cuidar da casa do Senhor, né? Em que sentido? Os jovens, eles têm mais tempo, né? Os casados, por ter família, por ter suas responsabilidades, a vida acaba sendo mais carregada. Mas os jovens, eles têm a força. Então você vê que os jovens, para evangelizar, eles têm mais facilidade. Os jovens, para se envolver nas coisas da igreja, eles têm tempo, né? Então assim, tudo é oportunidade, né? Oportunidade. Então eu acho que a gente precisa ouvir mais os jovens e aquilo, e usar a sabedoria. Tem coisas que não vai ter lógica, mas tem coisas que tem lógica. Os jovens têm muitas ideias boas, né? Tem muitas ideias boas, e quando a gente tem o ouvido sensível para poder avaliar a ideia que os jovens têm, é muito boa, porque tem muitas ideias que é muito boa, porque até então o jovem que dá uma ideia, ele quer viver aquilo, ele quer estar envolvido naquele projeto. Então, quando eu falo de ouvir os jovens, eu estou falando em todos os aspectos, né? Não só ministerialmente, mas também ouvir. Às vezes o jovem está passando algum problema interno ali, alguma dificuldade, entendeu? E ele não tem com quem se abrir. Então, nesse momento, a igreja tem que ir até ele, independentemente daquilo que ele está passando, né? Se é coisa boa, se é coisa ruim, se é pecado, se não é, se é retaliação espiritual, não importa. Mas ele precisa falar, e a igreja, que somos nós, temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir, né? Para ouvir o que ele tem para falar. Porque eu sempre falo assim, irmãos, que os jovens, ele vive na frase da assimilação, né? A palavra assimilar significa aceitar. E os jovens, eles têm essa dificuldade. É por isso que os jovens, eles têm que ter um certo cuidado, por causa do tempo da assimilação. Porque o jovem, quando ele está com 14 anos, aí vem 14, 15, 16, 17, 18, 19, até o 20, mais ou menos, essa fase dos jovens, do 14 até os 20 anos, é muito perigosa. Por quê? Porque é uma fase onde os jovens, eles estão se achando. Eles estão se achando, que eu estou falando assim, se conhecendo. Se descobrindo, né? Se descobrindo, porque ali, quando ele chega ali no 14, 15, aí as pessoas que eles vão começar a lidar na escola já são pessoas um pouco maduras, porque você sabe que a pessoa que vai começar a quinta, sexta, às vezes se tem lá um marmanjo que já repetiu, já vai estar na turma dele. Então ele vai estar lidando com pessoas também da sua idade, um pouco mais velha que ele. Então isso é tudo novo para o jovem dos 15, 16, 17 anos, é tudo novo. Aí vem a parte também, que é a parte do corpo, porque os jovens também, eles estão se conhecendo. Então, para você ter ideia, do 14, quando dá 15, 16, 17, o corpo dos jovens está se alterando ali. Então, os jovens, ele está olhando para ele está olhando para o seu corpo ali, evoluindo muito rápido, porque esse período ali do 14, 15, 16, 17, é a fase onde o corpo dos jovens sofre algumas mudanças constantes, né, nesses anos. Então, é um momento que falta o quê? Falta ali o assimilar, e é compreensível. Os jovens,
com 15 anos você conversar com ele, com 15 anos, quando você conversar com ele com 16, aquilo que ele falou aos 15 anos já não vale mais. Porque com 16 anos ele já está descobrindo coisas novas. Você vai conversar com ele com 17, 18 anos, aquilo que ele falou com 16 anos para ele já era abobrinha. Então ele já está... Por quê? Porque ele está se achando. Então, é por isso, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado com os jovens, justamente nessa fase da assimilação, porque a aceitação ela não vai vir nesses períodos, 14, 15, 16, 17, 18, até os 20 anos não vai vir aceitação. Os jovens não sabem bem o que ele quer ainda. Agora, quando começa a dar ali 20 anos, 21 anos, é na hora que o jovem começa. Não é que ele já é maduro o suficiente, mas é na hora que ele começa a colocar o pé no chão e ele começa a realmente... Se amadurecer, né? Isso. Se amadurecer. Essa é a palavra que o irmão André falou. É a fase onde os jovens começam a amadurecer. Quando dá ali 20 anos, 21, que ele está com o pé no chão, aí ele está tendo a visão. Não, eu preciso ter um trabalho bom, eu preciso estudar, entendeu? Eu quero ter minhas coisinhas, e é aquela coisa de jovem, né? Não, quero comprar o meu terreninho, ou meu carro, não sei o quê. Então isso, ali ele começa a ter o pé no chão. Mas quando você pega essa fase aí, 15, 16, 17, o jovem está ali, começa ali... No alvoroço, né? O alvoroço, os namorico ali que pode complicar um pouco, né? Então assim... E aí os pais começam a ter um pouco de problema, por quê? Porque o pai fica preocupado, aí os pais acabam sendo um pouco mais rígidos, né? Porque eu sou pai e eu passei, né? Passei por isso, né? Por essa fase assim, de você ficar preocupado com o filho, né? Você vê um comportamento ali meio fora da casinha, você vai pegar no pé do filho, você vai, né? Porque você não quer que o filho se perde. Então, é por isso que é importante a gente ouvir, né? E sem contar também, pastor, que a informação hoje para o jovem está no estalar de dedos, né? Então você abre o celular, você já está com o mundo na sua frente, né? Aí as amizades também, isso influencia muito. Muito, influencia entendeu? muito. Então, assim, tem que ter um cuidado para esse jovem, né, não se perder, tem que ter um acompanhamento ali, e a igreja, tudo isso faz esse papel, né? Então, o jovem, ele é um pouquinho complicado nessa fase, porque a informação, até ele assimilar, é muito rápido, que nem o senhor falou, eu não falo nem daqui um ano, é daqui com 3 meses, o que o senhor falou, daqui 3 meses já pode mudar a mente do jovem ali, então está sempre mudando, e é isso que tem que tomar cuidado, né? Isso, é um período, irmãos, esse tempo da assimilação que a gente fala, é um período muito complicado, porque estou falando para os irmãos, é em todas as áreas da vida, né? É na área ministerial, né? Assim, na área espiritual, na área profissional, né? Então, assim, é uma alteração tudo junto. Então, os jovens, ele está lidando com a vida dele em todos os aspectos, né? Vida financeira, está aprendendo a lidar com o seu corpo, com a sua mente, com o seu raciocínio, né? Então, é tudo muito assim, é tudo muito rápido e tudo junto. Então, é por isso que nessa fase os jovens, eles precisam ser ouvidos, né? A gente precisa emprestar o nosso ouvido para ouvir os jovens, né? Essa parte é muito fundamental. E tem uma outra questão aqui também, uma outra pergunta aqui também, que fala assim, que é importante voltar ao primeiro amor. Porque assim, irmãos, os jovens, quando eles se convertem, não só os jovens, até os adultos mesmo, quando se converte, ele se converte assim, mas com aquela chama do Espírito Santo mesmo, né? Parece que a chama do primeiro amor é comparado lá com Levítico, capítulo, eu acho que é capítulo 6:13 ou 13:6, que fala: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, a chama do primeiro amor é esse fogo que está queimando ali. Então, quando
o irmão ou um jovem se converte, a chama do primeiro amor, ele está aceso ali, né? Mas se não tomar cuidado às vezes, irmão Laércio, irmão André, essa chama do primeiro amor, ele pode se apagar, né? Por causa da escola, por causa do namoro, né? Por causa dessas coisas que pode se interter. Então é fundamental o quê? É fundamental tomar cuidado com o quê? Para essa chama não acender, não apagar, né? Melhor dizendo, essa chama, ela não pode se apagar, por quê? Porque o que mantém um jovem ativo, não só o jovem, mas também os irmãos em geral, é o primeiro amor. Inclusive que uma das igrejas lá do Apocalipse, Jesus advertiu, né? Quando fala que abandonou o primeiro amor e era para a igreja voltar, né? Voltar sempre ao primeiro amor. Sempre ao primeiro amor, porque, gente, não tem coisa melhor do que a gente ter a chama do Espírito Santo, que é, né, a chama do primeiro amor no nosso coração. Não tem barreiras, a gente tem sede por Deus, a gente ora, a gente busca, a gente se entrega, a gente, sabe, não tem distância, não tem horário, né? Aquela chama, ela nos mantém de pé. Então, é importante os jovens, eles se atentar também para o primeiro amor, né? Não deixar o primeiro amor morrer, não deixar o primeiro amor ir embora, porque a gente pode fazer de tudo, né? E temos que fazer como nós estamos falando aqui desde o início, né? Nós temos que sim, que ser um papel importante, né? A igreja ser um papel importante na vida dos jovens. Nós temos sim que ouvir os jovens, né? Mas eu acho que nada melhor do que o primeiro amor, porque essa chama, né, que está no nosso coração, ela é constante. Realmente, pastor. O primeiro amor falar na minha parte que, assim, quando a pessoa aceita Jesus, de corpo, alma e espírito, a vontade ali, daquela pessoa se envolver com o Espírito Santo, com a presença de Deus, é muito grande. É como se fosse... Como que eu posso dizer? É como se fosse esse envolvimento assim que o irmão se refere assim, porque o primeiro amor, para a gente entender, é como se fosse assim, igual um casal que recém-casado, né? Recém-casado, é a mesma coisa, se fosse aquele fogo constante, né? Isso. Nesse momento que essa pessoa se entrega, ali ela quer se envolver cada vez mais na presença de Deus. Ela quer ouvir, que nem nós falou, nós quer ouvir a palavra do Senhor, quer se envolver na presença dele, mais e mais, entendeu? Aí só que conforme o tempo vai passando, meio que o primeiro amor vai esfriando, vai se esfriando. Naturalmente vai esfriando. Nós vamos ter que fazer o quê? Viver pela fé. Temos que caminhar pela fé, entendeu? E muitos jovens, quando o primeiro amor se esfria, acaba se desanimando na presença de Deus, acaba assim, não tô com vontade mais de ir para a igreja, não tô com vontade de ir para os cultos, se envolver, e muitos deles acabam se esfriando por esse motivo. Na minha opinião, fala aí, Lars. Mas isso é perigoso, André, porque é o seguinte, né? A gente que tem a força, o vigor, então a gente está ali todo momento, né? Todo a vapor, né? E quando vai chegar nessa fase, a gente tem que tomar cuidado, porque essa fase pode levar até a morte espiritual, né, pastor? Porque assim, o jovem está ali naquele vigor, naquele primeiro amor, aí daqui a pouco arrumou uma namorada, né? Entra até às vezes no julgo desigual. Aí a namorada quer ir para um negócio, o rapaz quer ir para a igreja e não vai dar muito certo. Aí o rapaz, para agradar a jovem, né, vai estar lá, e aí às vezes o trabalho, a faculdade, ele vai se envolvendo, tanto é que quando a gente fala, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para a igreja. Chega no outro dia, eu estou cansado, eu não vou para a igreja. Então, aí aos poucos vai se esfriando. Aos poucos vai se esfriando. E aí é onde que está o perigo maior. Não só do jovem, assim,
do meio cristão, né? Que infelizmente hoje tem muita gente dentro da igreja que está morto espiritualmente, né, pastor? E está morto. E uma coisa interessante que o Molar está falando é que, assim, gente, quando uma pessoa, por exemplo, assim, ela se afasta de Deus, quando a pessoa ela se desvia, isso não acontece da noite para o dia, entendeu? Ninguém se desvia da igreja da noite para o dia, né? Que quando a pessoa sai, às vezes causa um escândalo ali, a pessoa fala, o fulano se desviou, ou a pessoa se desviou. Na verdade, esse processo da pessoa se desviar da igreja é um processo que começa muito antes dela se desviar. Entra justamente nessa questão da perda do primeiro amor. Então, quando a gente perde o primeiro amor, a gente perde o primeiro amor, né? E ali automaticamente nós vamos perdendo ali o desejo, né? Aquele desejo de buscar, aquele desejo de cultuar, né? Davi, lá na oração dos Salmos de número 51, ele ora a Deus pedindo para que Deus desse para ele o prazer da salvação. Ou seja, então uma pessoa quando ela se desviou, porque algo já vinha acontecendo dentro dela, ou seja, não tinha mais prazer de buscar, não tinha mais o prazer de adorar, então ela não tinha mais o prazer na salvação, e aí chega um momento onde ela sente ali como se fosse, como se aquele ambiente não fosse mais para ela. Então ela opta em sair porque ela viu que não, para ela não serve mais. Mas por quê? Porque na verdade ela se esfriou na fé e ela foi empurrando com a barriga, mesmo naquele estado. Ia para a igreja por obrigação, né? Estava indo para os cultos, para não falar que estava desviado, e vai levando essa vida. Só que assim, o problema é que é igual uma ferida que você não trata ela. Se você não tratar ela, vai chegar uma hora que você vai ter que amputar o seu pé. Então é a mesma coisa. Então por isso que quando Jesus fala com uma das igrejas lá de Apocalipse, falando para voltar ao primeiro amor, é justamente por conta disso. Porque quando eu sinto que eu estou fraco, quando eu sinto que eu estou longe de Deus, quando eu sinto que eu preciso ser ministrado, então é um momento que eu preciso reagir. É um momento que eu preciso falar assim, não, cara, eu estou desviado, o negócio está feio para o meu lado, eu preciso me apegar com Deus. Eu preciso pedir ajuda, entendeu? Eu vou falar com meu pastor, com um amigo, vou fazer um propósito, preciso me envolver mais nas coisas da igreja. Por quê? Porque a pessoa começa a ter os sinais. Então a pessoa, antes dela se desviar totalmente, dela declarar que ela está afastada de Deus, tem os sinais. E os sinais é isso. Perde a alegria da salvação, a pessoa não tem mais aqueles compromissos com os cultos, a pessoa não tem mais assim, a pessoa começa a fugir da Santa Ceia, assim como o diabo foge da cruz. Então tudo isso são sinais evidentes de que a pessoa ela está se afastando, né? Quando você vê que ela não está mais honrando os compromissos, quando ela sente que ela não tem mais prazer de salvação, quando ela começa a perder um culto de Santa Ceia, perder o segundo culto de Santa Ceia. Então tudo isso são sinais evidentes na vida de uma pessoa que ela perdeu o primeiro amor, e se ela não retornar rápido ao primeiro amor, ela vai se afastar. E isso daí, pastor, é uma prova até maior que a gente começa a analisar, e é até interessante que, né, me veio agora na mente, que é verdade, né? Quando a pessoa está no primeiro amor, pode perceber, ela não falta no culto, e além de faltar no culto, ela sempre quer estar perto do altar. Quando a pessoa ela já está meio se esfriando, pode perceber que ela vai sentar no meio da igreja. Quando ela já está naquele limitezinho que ela fala, Jesus, me segura que senão eu vou desviar. Ela está já lá no fundo da igreja, que não quer que ninguém vê ela. No último banco. No último banco. Isso é interessante, que é verdade, isso aí acontece. Não, pode ser que aconteça, mas depende muito da ocasião. Porque às vezes acontece que as pessoas sentam nos últimos bancos porque a igreja encheu. A pessoa chega do serviço, por exemplo, um pouco atrasada. Não estou falando assim, vai caso de caso, né?
Tem momento que isso acontece, que tem muitos irmãos que chegam do serviço um pouco tarde, né? E passa na igreja, a igreja está cheia, o pessoal sentado no último banco. Mas isso também acontece às vezes com pessoas que estão se esfriando na fé, a pessoa quer se esquivar, então o que é que ela faz? Ela quer se esquivar, ela começa a ir lá para trás. Pior que quando eu era de outro ministério, era dessa forma mesmo, pastor. Tava firmão, sentava na primeira fileira, aí começava a desanimar, aí ia pra metade, aí da metade ia pro fundo. Quando pensar que não, já tava lá fora já. Já estava lá fora e é estreito. Ó, gente, nós já vamos para a última aqui. Essa última aqui é interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, que é um assunto muito, muito importante para os dias de hoje, que fala assim, ó, como lidar com os vícios e com a pornografia. Essa pergunta aqui, ela é muito interessante. Por quê, gente? Porque nós estamos falando aqui de jovens, né? Estamos falando de jovens. E quando a gente fala de vícios, nós não estamos falando só de vícios relacionados à droga, né? Como cocaína, maconha ou bebida, né? Mas nós estamos falando de vícios em gerais, né? Porque tem vários tipos de vícios. Um exemplo assim, ó, um celular pode ser um vício, entendeu? Então, assim, existe vários vícios, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito acostumada a tomar café, toma café demais, é um vício. Então, existe vários tipos de vícios, né? Então, a pergunta é como lidar com os vícios e com a pornografia, né? Então, os vícios tem que ser tratado como também a pornografia tem que ser tratada. E tem gente que acha que não, mas dentro da igreja hoje, irmãos, tem muitas pessoas que têm dificuldade com a pornografia. Você sabia disso? Sim. Muitas pessoas têm dificuldade com isso, né? Tanto jovens como também homens, né? Mulheres têm problema com a pornografia. Porque quando a gente fala um exemplo da prostituição, né? Está lá em Gálatas capítulo 5, quando fala que a prostituição é um desejo carnal, né? Está relacionado lá. A prostituição, ela abrange todas as áreas que está relacionada ao sexo. Então, às vezes tem pessoas que pensam que a prostituição é só aquela mulher que vai lá vender o corpo dela. E não. A prostituição, tudo aquilo que está envolvendo o sexo ilícito é prostituição. Um exemplo assim, ó, o que é prostituição? Fornicação, adultério, masturbação, você vê revista pornográfica, tudo isso é prostituição, entendeu? São tudo prostituição. Por quê? Porque é relacionado ao sexo, né? E o sexo é ilícito, e isso leva muitas pessoas a pecarem. Amém? Então tem muitos desses sexos que às vezes, um exemplo assim, não é nem o sexo consumado. Igual você pega o caso da masturbação, ou também da pornografia, né? Você vê que a pessoa não tem o ato do sexo consumado com outra pessoa, mas automaticamente a pessoa ela está na prostituição. Por quê? Porque a mente dela está mergulhada na prostituição. De que forma? Um exemplo assim, a pessoa, se ela está vendo ali uma revista pornográfica, aquilo ali vai fazer com que os desejos delas, né, ali os seus desejos sejam afloridos, né? Então isso é automático. Um exemplo, se você pega uma pessoa que ela vai se masturbar, uma pessoa, para ela se masturbar, para ela ter o prazer que ela quer, ela vai ter que pensar numa outra pessoa. Então a gente vê aí que ela vai quebrar vários princípios bíblicos. Porque se a pessoa vai se masturbar para pensar em outra pessoa, você pensa, qual que é essa pessoa que essa pessoa está pensando? Né? Será que não é uma... E se for uma pessoa casada, né? Será que é uma pessoa que tem namorado? Então, quer dizer, ela vai estar cometendo pecado duas vezes.
Exatamente. Né? Então, assim, essa parte do vícios e da pornografia é uma parte onde a pessoa que tem problema com isso, ela tem que procurar ajuda. Ela tem que procurar o seu pastor, tem que procurar o seu líder. Talvez ela não tenha ali, de repente não tenha intimidade com o seu pastor, com o seu líder, mas procura uma pessoa que seja crente, né? Mas assim, pessoa que seja crente de verdade, né? Pessoa que eu falo que seja crente de verdade é uma pessoa que vai te ajudar, porque infelizmente se você procurar ajuda com uma pessoa errada, de vez a pessoa te ajudar, a pessoa vai te afundar. Já pensou? Pega um jovem que está tendo problema aí com pornografia, né, ou com masturbação, e você vai contar o seu problema para uma pessoa que seja uma pessoa fofoqueira, a pessoa vai expor ali, né, vai expor ali o seu problema, vai falar, o fulano tá fazendo isso e tal. Então, de vez as pessoas te ajudar, as pessoas vão te afundar. Então, o importante é você procurar o quê? Procurar a sua liderança, procurar seu líder, ou procurar uma pessoa que seja crente, uma pessoa que você confia, um homem de Deus, né? Se caso for uma moça que está com esse problema, procurar uma mulher de Deus, uma pessoa que possa te orientar, te ajudar, fazer um acompanhamento ali para que você seja liberto disso, né? E isso não é só pornografia, como os vícios. Como eu falei aqui, tem vários tipos de vícios. Então, qualquer vício que você tiver, ou qualquer problema que você tiver na área da pornografia, que também é a área da prostituição, você tem que procurar ajuda. Amém? Você tem que procurar ajuda, uma pessoa que possa te ajudar. Exatamente. Inclusive, não só a pornografia, mas os vícios em gerais, eu falo que não às vezes depende. É claro que o senhor que é pastor, o senhor vai ajudar, mas às vezes o senhor não vai conseguir ajudar. Tem pessoas, pastor, que necessitam de passar no psiquiatra, né, no psicólogo, para ter uma ajuda auxiliar no psicólogo, que nem a pornografia. Tem estudos que falam que, principalmente agora que está sendo muito consumida, existe pessoas que, enquanto está ali naquele vício, tem pessoas que, principalmente para os casados, não conseguem nem ter relações com as próprias esposas, porque sobre uma substância da dopamina na mente, a pessoa fica ali, enquanto ela está mais consumindo, mais a mente vai, e de uma página ela abre outra, e de outra ela abre outra, e de outra ela vai abrir outra, e isso acaba afetando até o relacionamento para os casados, e até é complicado porque, assim, pastor, e não só hoje, é claro que, né, as drogas, maconha, farinha, bebidas, né, infringem o jovem, mas no meu ponto de vista, acho que que está mais infligindo mais jovens em geral é a bênção da pornografia. Que infelizmente isso está... os estudos, né, cada dia que passa só vai crescendo, né, e os pais também, né, às vezes não ficam muito em cima dos jovens para poder tratar, para poder cuidar, para ficar ali em cima, e aí o jovem acaba cometendo, e aí por vergonha, né, porque principalmente para o homem ele é vergonhoso, né, André? Se chegar a falar, pô, caramba, há 5 minutos atrás ali eu estava lá vendo um site pornográfico. Isso é muito, às vezes, constrangedor para o jovem. Então, assim, tem que ter pessoas, e os jovens também têm que dar a liberdade para poder ser tratado nessa área, porque ela é uma área que, infelizmente, ela é viciosa e terá consequências na mente que aquela pessoa ela não consegue se desligar. E quando, pastor, um jovem ele está nesse vício, quando ele vai noivar para casar, ele acha que aquilo que está lá no site pornográfico a mulher tem que fazer, e a realidade não é isso. Não é isso, lógico que não é isso. Então, muitos passam por essas dificuldades, né? E é uma área que tem que saber lidar, igual o irmão Lars fala, porque se a pessoa ela procura satisfazer os seus desejos
sexuais fora do casamento, nesse caso aí, quer dizer, depois a pessoa não vai ter ali o apetite, né, necessário que ela tem para poder se satisfazer, né, com a sua companheira, com o seu companheiro. Então, irmãos, eu acho que assim, para os jovens, no caso, para os jovens não podem ter acesso de pornografia, de prostituição antes do casamento, então ele tem que esquecer essa parte, né, que isso é muito perigoso. E os casados não podem ter, né, um relacionamento extraconjugal, ainda que não seja pessoalmente, mas procurando esses meios, né, de pornografia, porque isso vai prejudicar o seu casamento. E tem essa parte também, né, pastor? Que, tipo, por exemplo, um jovem firme na igreja, firme na presença de Deus, cai no pecado, o valor do pecado é a morte. A partir do momento que ela cai nesse pecado, espiritualmente ela morre. Morre, então. E também você vê que todas essas perguntas que foram feitas aqui é interessante porque, assim, irmãos, nós falamos aqui falamos aqui do amor, né? Quando a gente perde o primeiro amor. Mas quando a gente pega um exemplo, os jovens que tem problema com esses vícios e com a pornografia, espiritualmente isso daí acaba com os jovens, porque você pensa bem, se a pessoa tem problema ali, tem a prática ali, vamos supor, da masturbação, da pornografia, aí o cara está atolado naquilo ali, a mente dele está atolado nessa lama de pecado. Aí o cara chega na igreja à noite, qual é a sensibilidade espiritual que ele vai ter para sentir o Espírito Santo? Se o Espírito Santo é puro, se ele é santo, né? Como que ele vai chegar para ele entrar naquela atmosfera do culto, sendo que a mente dele ali está cativa naqueles pecados? Então, tudo isso vai dificultar a vida espiritual da pessoa, né? Tudo isso vai dificultar. Então, por isso que o importante é você fazer o quê? É você procurar ajuda. Amém? Você tem que procurar ajuda e tem que procurar a se libertar desses pecados. Então, procura seu pastor, procura seu líder. Se você não tem afinidade ou liberdade para conversar com o seu pastor ou com o líder, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus que possa te ajudar, desde que seja realmente uma pessoa crente. Não vai procurar um tribuloso, uma fofoqueira, um fofoqueiro, que a pessoa vai denegrir a sua imagem. Vai procurar uma pessoa que vai te entender como ser humano, uma pessoa que vai cuidar de você, uma pessoa que vai ministrar você, uma pessoa que vai te aconselhar como ser humano, uma pessoa que vai falar, não, você vai sair desse buraco, eu vou te ajudar, eu vou te aconselhar, e vai fazer um acompanhamento ali para você se libertar disso, tá bom? Gente, nós já estamos no final. Passou rápido, hein? Passou, hein? Não passou? Passou rápido. Ó, a gente quer agradecer aí os irmãos, tem 71 pessoas que estão online com a gente aí. A gente quer agradecer todos vocês que estão online com a gente aí, tá bom? A semana, eu já vou avisar vocês aí que a semana que vem eu vou conversar, vou ver se eu consigo alinhar para trazer o Isaac aqui, tá bom? O Isaac é um irmão que ele trabalha com, eu esqueci o nome agora, ele mexe com os remédios naturais. Rapaz, você tem gente que com 45 dias está perdendo 10 quilos. 10 quilos. Então ele vai falar aqui qual que é os métodos que é usado para poder emagrecer. Então o irmão, a irmã, o jovem que está um pouco gordinho, que quer esses métodos, eu vou trazer ele aqui para a gente falar isso. São coisas saudáveis, né? Mas 45 dias, pela